Quarta-feira, 31 de maio de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove encontro para debater o uso de alimentos ecológicos. Aumento no preço dos combustíveis passa a valer a partir desta quinta-feira. No Rio Grande do Sul, o reajuste pode chegar até 6%. Com a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, marco temporal será submetido à votação no Senado Federal e comunidades indígenas rejeitam o projeto. Presidente Lula é criticado na reunião de líderes sul-americanos ao afirmar que autoritarismo na Venezuela é uma narrativa. Índice de desemprego no Brasil entre fevereiro e abril apresenta queda. Mais de 9 milhões de brasileiros estão desempregados. Operação Cantina. 33 pessoas são presas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eles aplicavam o golpe do Nudes. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda. Lançado a estação inverno em Santa Catarina. Estado busca fortalecer o turismo na estação mais fria do ano. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 5 minutos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu nesta quarta-feira um café agroecológico. O objetivo é promover e debater alimentos ecológicos. O café agroecológico foi realizado em parceria com a Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina, em alusão à Semana do Alimento Orgânico, comemorado entre os dias 25 e 31 de maio. Nós estamos na Semana Nacional de Sensibilização sobre o Alimento Orgânico e Agroecológico. É uma semana que ela antecede a Semana do Meio Ambiente, né? E que ela tem essa programação de tornar público e de sensibilizar as pessoas sobre esse alimento, que é um alimento produzido sem agrotóxicos, sem adubos químicos, é um alimento produzido de forma agroecológica, de forma orgânica. A gente construiu essa atividade de hoje junto com a Comissão de Produção Orgânica do Estado de Santa Catarina, CEPORG, que é um órgão que congrega instituições públicas e também dos agricultores e das agricultoras, né? E que tem como objetivo manter a política de garantia da qualidade do alimento, da agroecologia e da produção orgânica. Durante o café, agricultores da região também apresentaram os produtos aos participantes. Em Santa Catarina, cerca de 2.000 famílias produzem de forma agroecológica. Um produto mais limpo, saudável dentro da sua casa, primeiramente, né? E em prol toda a natureza em torno. Então isso faz o bem da família e o bem da propriedade. O gratificante de tudo é a gente poder mostrar que é possível produzir sem agredir de forma que a outra agricultura tem feito com a natureza, né? Na sequência foi feito o lançamento oficial do seminário Modalidades de Compras Públicas para Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar e Produção Orgânica. No total, serão 3 eventos por todo o estado. As datas e os locais ainda serão divulgados. A gente aprovou na Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, do qual eu sou presidente, um conjunto de 13 seminários regionais. Serão 12 regionais e um estadual sobre 2 políticas importantes de aquisição de alimentos, ou de compra direta da agricultura familiar, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos é quando o governo compra alimentos e distribui, compra do agricultor diretamente, distribui para a rede socioassistencial. E o PNAE é o da alimentação escolar, onde nós temos uma regra hoje que pelo menos 30% precisa ser oriundo da agricultura familiar, seja a alimentação escolar do estado ou do município. Esses 30% ele é preferencialmente de forma agroecológica, né? A partir de amanhã, os combustíveis poderão começar a ter reajuste nos preços. Isso porque tem alteração na cobrança do ICMS. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Marcelo. Começa a valer já nesse dia 1º de junho, no formato de calcular o ICMS, que é um imposto estadual. É que foi realizada a unificação das alíquotas e a adoção de um patamar em reais, que será de R$ 1,22.
Atualmente, cada um dos 27 estados, mais o Distrito Federal, cobravam percentuais do preço sobre o litro dos combustíveis diferentes, que variavam de 17% a 23%. Agora esse valor passa a ser fixo em todo o território brasileiro, o que deve impactar de forma diferente no país. A expectativa é que tenha um aumento médio de 16 centavos por litro. Nos 3 estados do Sul, a diferença deve ser a seguinte: o Paraná deve ter um aumento de 4,1%, já Santa Catarina, 5% e o Rio Grande do Sul, 5,7%. Apenas 3 estados brasileiros devem ter uma pequena redução: Alagoas, Amazonas e Piauí. Obrigado, Vinícius. E a Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal de demarcação de terras indígenas. O projeto segue agora para votação no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que limita a demarcação de terras indígenas. O marco temporal das terras indígenas foi aprovado por 283 votos a 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais de Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia. As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de 1/3 deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que respeitou aguardar a decisão do Congresso sobre o tema. As discordâncias em torno da Venezuela ficaram bem claras na cúpula de líderes sul-americanos. Nesta terça-feira, em Brasília, os presidentes do Uruguai e Chile criticaram a declaração feita por Lula de que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma narrativa. Reunidos em Brasília para uma cúpula, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líderes sul-americanos criticaram o petista por ter defendido o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em discurso aos colegas, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, deixou claro que algumas divisões continuam tendo peso na região. Presidente, devo decirle que quedé sorprendido quando se falou de lo que sucede em Venezuela é uma narrativa. Fiquei surpreso quando se disse que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Vocês sabem o que pensamos sobre a Venezuela e o governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que tentam mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que os direitos humanos sejam respeitados, para que não haja presos políticos, a pior coisa que podemos fazer é tapar o sol com a peneira. Vamos dar o nome e ajudar. O pior que podemos fazer é tapar o sol com dedo. Pongámosle o nome que tem e ajudemos. O presidente chileno, Gabriel Boric, seguiu na mesma linha. E aí eu manifestei respetuosamente que tinha uma discrepância com o que señalou o presidente Lula no dia de ayer. Expressei respeitosamente que tinha uma discordância com o que o presidente Lula disse ontem, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela era uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é grave. E tive a oportunidade de ver isso nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que estão em nossa pátria hoje e que também exigem uma posição firme e clara de que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todos os lugares, independentemente da cor política do atual governante. Que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todo lugar, independente do color político do governante de turno. Mas Boric também concordou com o apelo reiterado de Caracas ao pedir aos Estados Unidos e à União Europeia que retire as sanções que pesam sobre Maduro e seu governo. Lula, que reatou as relações diplomáticas com o governo da Venezuela rompida pelo antecessor Jair Bolsonaro, recebeu Maduro em Brasília com honras na segunda-feira e disse que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma narrativa. E no segundo bloco a gente volta a falar de política com o jornalista Tiago Pereira. O PIX
Sistema de pagamentos instantâneos abocanhou participação no mercado de pagamentos e atingiu 29% de todas as transações registradas em 2022, contra 16% do total em 2021. As informações foram divulgadas hoje pelo Banco Central. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho afirma que o ano de 2023 vai registrar uma queda no desemprego. Apesar das expectativas positivas, no Brasil, mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas. O índice de desemprego no Brasil foi de 8,5% entre fevereiro e abril, o valor mais baixo para o período desde 2015, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice ficou em 8,5% nos primeiros 3 meses do ano. Apesar de haver 9,1 milhões de pessoas desempregadas no país, o resultado de fevereiro a abril é o menor para esse período desde 2015, quando foi de 8,1%. Em relação ao trimestre anterior, o índice variou 0,1%, razão pela qual o IBGE definiu a situação como estável, o que contraria a tendência para o período. O presidente Lula assumiu o cargo pela 3ª vez em janeiro com o desafio de aumentar o emprego e superar um longo período de alta da inflação em meio a uma expectativa de pouco crescimento econômico. O número é divulgado no mesmo dia em que é publicado um relatório da Organização Mundial do Trabalho que afirma que o número de desempregados no mundo vai ser reduzido em 1 milhão em 2023. O melhor nas previsões reflete uma resiliência maior do que a esperada nos países de alta renda e não uma recuperação generalizada. E você vai ver a seguir: Operação Cantina prende 33 pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina por aplicarem o golpe do Nudes. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E Santa Catarina busca fortalecer o turismo na estação mais fria do ano com o programa Estação Inverno. Hoje, às 9 da noite, tem Backstage na tela da Pix TV. Quem vai estar aqui, quem pegou a estrada para vir aqui no palco do Backstage, os caras da Classic Riders. Esperamos todos vocês aí para curtir o bom e velho rock and roll estradeiro. Dale! Monto meu cavalo de ferro, a estrada é o meu lugar. Cromo, ferrugem e ferro, Irmandade em primeiro lugar. A alma não tem endereço, o Rio Grande é o meu lar. Motociclista dos 4 costados, unidos para rodar. Amo a Irmandade, amo
Então se liga aí e não perde, às 9 da noite, backstage com a banda Classic Riders. Motociclismo é paixão. Estamos de volta, agora são 20 horas e 18 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. O lançamento do satélite norte-coreano nesta quarta-feira falhou depois de um problema no motor. Imagens divulgadas pela Coreia do Sul mostram a estrutura no mar. O satélite de monitoramento lançado pela Coreia do Norte nesta quarta-feira caiu no mar sem alcançar o objetivo depois de uma falha técnica. A agência oficial de notícias KCNA afirmou que o satélite caiu no mar ocidental depois de perder o impulso, devido ao arranque irregular do motor de 2 estágios. O projétil desapareceu rapidamente dos radares antes de alcançar o ponto de chegada previsto. Seul divulgou imagens dos destroços do satélite e do lançador que a Coreia do Sul afirma ter recuperado no mar a 200 quilômetros da ilha de Ochong. As imagens mostram uma grande estrutura metálica em forma de cilindro com alguns tubos e cabos na extremidade. O lançamento no início da manhã provocou grande confusão na Coreia do Sul e no Japão. Sirenes foram acionadas em diferentes cidades e alertas pediam que os cidadãos se preparassem para uma evacuação, mas foram cancelados poucos minutos depois. O Ministério do Interior informou que a mensagem foi enviada por engano. O governo da China denunciou uma provocação dos Estados Unidos depois de um incidente entre um caça chinês e um avião militar de vigilância americano sobre o mar da China Meridional. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, comentou nesta quarta-feira o incidente aéreo envolvendo um caça chinês. Em visita à Suécia, o chefe da diplomacia de Washington pediu a Pequim que concorde com a maior comunicação depois do episódio, após uma negativa do governo asiático para a reunião entre os secretários de defesa. Primeiro, em relação aos aviões. Nossos aviões estavam voando no espaço aéreo internacional, em uma missão de rotina. O piloto chinês tomou uma ação perigosa ao se aproximar muito perto. Houve uma série dessas ações direcionadas não só a nós, mas a outros países nos últimos meses. Acho que isso só reforça porque é tão importante que tenhamos linhas de comunicação regulares e abertas, inclusive, por sinal, entre nossos ministros da Defesa. É lamentável que a reunião que o secretário Austin buscou não tenha ido adiante com o homólogo chinês, mas para nós, para o presidente Biden, isso ressalta que é tão importante que em todo o governo, nos mais altos níveis, estejamos regularmente engajados. Did not go forward with his Chinese counterpart, but for us, for President Biden, this underscores why it's so important that across the government, at the most senior levels, we are regularly engaged. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de provocação no caso. Por muito tempo, os Estados Unidos frequentemente enviaram navios de guerra e aviões para realizar reconhecimento próximo sobre a China, o que colocou seriamente em risco a soberania e a segurança nacional chinesa. Tais ações provocativas e perigosas são a causa principal das questões de segurança marítima. Os Estados Unidos devem parar imediatamente com essas ações provocatórias perigosas. A China continuará a tomar as medidas necessárias para salvaguardar com firmeza a sua soberania e segurança. Um vídeo que teve o sigilo retirado mostra um avião de combate passando à frente da aeronave americana, que balança após a turbulência. Segundo o Pentágono, o incidente faz parte de um padrão de conduta da China. O Comando Indo-Pacífico disse que outro episódio similar aconteceu em dezembro, forçando o avião americano a realizar manobras evasivas para evitar uma colisão. Os Estados Unidos declararam nesta terça-feira que não apoiam ataques dentro da Rússia. Drones atingiram prédios em Moscou. Os Estados Unidos declararam nesta terça-feira que não apoiam ataques dentro da Rússia, depois que drones atingiram prédios em Moscou. Os Estados Unidos ainda estão avaliando o que aconteceu em Moscou, onde alguns edifícios residenciais foram atacados pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, culpou Kiev pelas incursões. Vários drones caíram na madrugada sobre edifícios da capital russa, surpreendendo a população, a mais de 500 quilômetros da Ucrânia.
As notícias não são muito tranquilizadoras. Houve uma explosão durante a noite, moro num prédio vizinho. A impressão é negativa, mas por outro lado, o mais importante é que não houve feridos graves. E atendendo ao número de drones que foram abatidos, ainda há alguma esperança de que nossas agências de aplicação da lei não estejam inativas e que estejamos sob proteção. As autoridades dizem que Moscou está cercada por um anel triplo de defesa aérea. Mas por que a defesa aérea não funcionou? Por que as sirenes de ataque aéreo não dispararam? Como os drones passaram? De onde vieram? Por que as fronteiras ainda estão abertas? Essas são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Putin acusou a Ucrânia de querer aterrorizar a população russa após um ataque inédito de drones contra Moscou e região. Um encontro com o ministro da Indústria e Informação Tecnológica da China, Elon Musk reforçou a vontade de continuar a investir nas operações da China. O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, conversou nesta quarta-feira em Pequim com o ministro da Indústria da China sobre os veículos de nova geração e afirmou que deseja prosseguir com o desenvolvimento das atividades da empresa no país. O Ministério Chinês da Indústria e Informação Tecnológica afirmou em um comunicado que Musk e o país trocaram opiniões sobre o desenvolvimento de veículos de energias novas e veículos inteligentes conectados. Não foram revelados mais detalhes do encontro e os representantes da Tesla não responderam às perguntas da AFP sobre a agenda do bilionário, que chegou na terça-feira à China. Esta é a primeira viagem do empresário em mais de 3 anos ao país, maior mercado mundial de veículos elétricos. As vendas de carros elétricos e híbridos na China dobraram em 2022 e representam mais de 25% de todos os veículos vendidos em nível recorde. Ainda que a Tesla seja a maior vendedora mundial de carros elétricos, a popularidade das marcas chinesas disparou nos últimos anos. E olha que curioso. Autoridades do condado de Washoe, em Nevada, divulgaram imagens do momento em que resgataram um urso negro que estava preso dentro de um carro. Um urso negro deu trabalho a policiais do departamento do xerife do condado de Washoe, em Nevada, nos Estados Unidos. O animal entrou em um veículo estacionado e acabou preso quando a porta fechou. A suspeita é que ele tentava encontrar comida no carro. Os agentes tiveram que improvisar e usaram uma corda para amarrar na maçaneta e abrir a porta a uma distância segura. Toda a cena foi filmada e, em poucos segundos, o animal sai de dentro do carro e entra na floresta. Os ursos negros podem chegar até 270 quilos, são onívoros e possuem um poderoso olfato que, às vezes, os leva a procurar comida entre os humanos. O xerife local usou o caso para reforçar a importância de não deixar comida nos carros e não alimentar os animais. E no início desta semana, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em parceria com a catarinense, desmontaram um grupo criminoso acusado de aplicar o golpe do nudes. Foram realizadas mais de 100 medidas judiciais. 33 pessoas foram presas. O grupo criminoso atuava em 8 cidades do Rio Grande do Sul e nos bairros Ingleses e Carianos, localizados na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Os criminosos são acusados de realizar extorsão de dinheiro após conseguirem fotos íntimas das vítimas. Eles aliciavam jovens garotas que entravam em contato com os homens. Após a troca de mensagens e o compartilhamento de nudes, os acusados iniciavam as ameaças. Através de celulares e internet, eles estavam arregimentando adolescentes na rua para que essas adolescentes fornecessem e confeccionassem vídeos e fotografias nuas ou seminuas para, a partir daí, realizar golpe de nudes, se fazendo passar por autoridades públicas gaúchas. Em 12 estados, somente a nossa investigação demonstrou mais de 80 vítimas que caíram nesse golpe, perfazendo um total de lucro da organização criminosa de R$450 mil, comprovado no inquérito policial. O golpe foi aplicado em 12 estados. Segundo as investigações, que duraram 11 meses, as vítimas tinham um perfil. Que era um grupo que visava pessoas sem envolvimento nenhum com crime, tinha uma preferência por profissionais liberais, médicos, engenheiros, dentistas, empresários,
Por que eles procuravam essas pessoas? Porque sabiam que essas pessoas teriam receio, teriam vergonha de procurar a polícia. Então o alvo principal era essas pessoas, também o envolvimento de pessoas muito perigosas nessas organizações criminosas, tanto que muitos dos presos hoje com antecedentes por homicídios, inclusive um dos nossos alvos não chegou a ser preso porque acabou morrendo no confronto com a polícia há cerca de 2 meses. Ao todo, foi decretada a prisão de 33 pessoas envolvidas no crime. Destas, 8 já estavam na cadeia por envolvimento em outros crimes. Boa parte do valor arrecadado era utilizado no tráfico de drogas. Que eles usavam, além do dinheiro, além para se capitalizar comprando drogas e armas, também para adquirir patrimônio. E uma situação interessante ocorreu no estado de Santa Catarina, quando eles queriam comprar um imóvel em Florianópolis, e tentaram aplicar o golpe no proprietário desse imóvel. O proprietário acabou não se deixando levar pelos criminosos e eles chegaram lá e acabaram pagando o preço que o proprietário do terreno estava pedindo. Os laranjas que emprestavam as contas para o depósito do dinheiro e as jovens aliciadas também estão respondendo pelo crime. E agora vamos falar de política. O jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo. E começamos falando sobre a reunião com líderes sul-americanos. Parece que Lula quer usar novamente o BNDES para financiar ditaduras na América Latina. É isso mesmo, Tiago? Pois é, por incrível que pareça, é isso mesmo, Marcelo. A gente não acredita, mas é essa a notícia do momento. É um projeto desastroso que nós já vimos no que deu. Um calote gigantesco e a tentativa de um governo em insistir no erro. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vexame internacional. Ao dizer que o que falam sobre Nicolás Maduro é narrativa. Recebimento com honras de ditador que paga R$ 120 por mês aos professores em seu país e culminando com a agressão a jornalistas, principalmente as mulheres, por capangas de ditador e membros do GSI do governo Lula. Isso é só uma síntese desse encontro da Unasul retomado agora por Lula. Mas não parou por aí. O petista sugeriu a utilização do BNDES para auxiliar na criação de uma poupança regional para o Serviço de Desenvolvimento Econômico e Social no Mercosul, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, com sede na Venezuela, o Funplata, na Bolívia, o Banco do Sul, também com sede na Venezuela, e o nosso brasileiro BNDES. Além disso, Lula também voltou a defender a criação de uma moeda unificada no Mercosul. Bom, isso aí é a mesma coisa que nós já presenciamos lá no passado, mas que ainda é presente. Eu já vou trazer detalhes. Dinheiro do contribuinte brasileiro indo para o exterior, travestido de investimento na indústria nacional. Horas, porque como já falamos aqui em outras ocasiões, as dívidas do passado ainda estão em aberto. E a gente vai ver aqui agora na tela como estão e como foram esse processo de envio de dinheiro brasileiro para o exterior por meio do BNDES. Aqui lidera os investimentos, a Venezuela com 722 milhões de dólares. Em segundo vem Moçambique com 122 milhões e Cuba com 250 milhões. Na verdade está invertido. Cuba ocupa a segunda posição de investimentos, 250 milhões, e Moçambique, 122 milhões de dólares. O total acumulado já ultrapassa 1,9, ou seja, mais de 1 bilhão de dólares no acumulado até março deste ano. Portanto, convertendo para o real, é mais de 5 bilhões de reais que foram e ainda estão em aberto, ou seja, estamos com dívida. Esses países estão devendo dinheiro para o BNDES. Essa dívida não foi quitada ainda. E ainda, como foram parcelas, outros 518 milhões de dólares ainda estão por vencer desses países. Fonte atualizada hoje à tarde
no próprio site do BNDES, que tem as informações de transparência. Pois é, agora eram valores para investimento no exterior, por intermédio de empreiteiras brasileiras. Mais de 10 bilhões de dólares, né, foram desembolsados entre os anos de 2007 e 2015, beneficiando, sabe quem? 98% das grandes empreiteiras, aquelas pegas na Operação Lava Jato. Teve uma que até enviou dinheiro ao Instituto Lula e outra financiou a reforma de um apartamento que Lula teria intenção de comprar. Bom, voltando à dívida, essa que eu mostrei aqui, o calote ao governo brasileiro, portanto, a pergunta que a gente faz é: por que as empreiteiras não vão pagar? Porque os petistas dizem que quem tem que pagar são as empreiteiras. Não era um detrimento de investimento na indústria nacional? E o critério das obras escolhidas? Por que investir em Moçambique, por exemplo, em um aeroporto que não é utilizado? São muitas perguntas que precisam de respostas que até hoje nós não temos. Nós brasileiros ainda não temos essas respostas. E ainda querem voltar agora, Marcelo e audiência, com essa prática desastrosa que a gente viu. São recursos brasileiros investidos no exterior que os países, por consequência de governos ditatoriais, a maioria deles, a maioria não, os 3 aqui que eu falei, são ditaduras, né? Que não houve retorno ao governo brasileiro, aos cofres brasileiros. Há uma premissa de quem deve pagar esse calote, é um fundo nacional que garante esse recurso, para que esse recurso volte à União, mas é um dinheiro que é nosso, ou seja, dinheiro nosso pagando uma dívida de outro dinheiro nosso. Se aqui dentro tivesse tudo ok, se nós tivéssemos os melhores metrôs do mundo, os melhores trens lá, urbanos em Porto Alegre, né? Se nós tivéssemos uma infraestrutura aquaviária funcionando em Florianópolis, se nós não precisássemos levar 2 a 3 horas para entrar na ilha de Santa Catarina, se lá em Minas Gerais funcionasse tudo certinho os metrôs, ou em São Paulo, né, a grande dificuldade da metrópole, a maior metrópole, uma das maiores do mundo, em transporte coletivo, a gente então teria dinheiro de sobra para auxiliar e ajudar os países vizinhos. Mas enquanto aqui dentro nós temos mais de 9 milhões de pessoas desempregadas, com um sistema, estou falando do sistema de transporte porque foi um aeroporto que foi investido, mas com a logística fracassada no país, acho que o caminho não é esse. E voltar a repetir essa prática com esses países aqui que têm regimes ditatoriais, alguns com ideologia de esquerda, assim como do presidente Lula, eu acho um pouco arriscado a gente voltar a fazer investimentos nessa área. Ou seja, arrumar primeiro a casa dos outros e depois a sua. Parece que nós já vimos esse filme em algum lugar. É isso. E como noticiamos há pouco, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 a 155 o projeto do marco temporal. Um projeto polêmico, mas importante para o Brasil, né, Tiago? É, outra polêmica e muita falácia sobre esse tema, Marcelo e audiência, mas a verdade é uma só. Já que nós estamos em terras tupiniquins, vamos falar o português claro. Esse negócio estava uma bagunça. Não existia um critério técnico no Brasil, ou não existe ainda hoje, né? Porque esse projeto aprovado na Câmara ainda vai ao Senado, a matéria anterior revelou isso muito bem, mas essas demarcações ainda estão muito inseguras. Muitas vezes, essas demarcações ultrapassam os limites da política indigenista, avançando sobre interesses ligados a áreas de proteção ambiental, a segurança na faixa de fronteira, a propriedades privadas, a projetos de infraestrutura como estradas, redes de energia, comunicação e recursos hídricos e minerais. A parte da infraestrutura, eu cito o Morro dos Cavalos, na BR-101, em Santa Catarina, que não tem um túnel, pois a rodovia passa dentro de uma área demarcada. Para a construção, é necessário uma negociação com os índios, isso mesmo. De acordo com o levantamento feito pela Câmara dos Deputados, sem um marco temporal, o Brasil teria 1,5 milhão a mais de desempregados e uma perda significativa das exportações, porque o agro vai reduzir. É que cada índio atualmente tem direito a 390 hectares. É a média da população indígena por área já demarcada ou ocupada.
Caso o PL 490 não fosse aprovado e se acabe com o marco temporal, nós teríamos no país a demarcação de mais do que o dobro da quantidade de terras indígenas já demarcadas atualmente. E cada índio teria 790 hectares. Então, vocês vejam que aumenta significantemente. Então, para cumprir o papel do jornalismo e traduzir as informações difíceis para que todos entendam, o que os índios já tinham de terras demarcadas até 1988 permanecem. Desde então, como o marco havia uma insegurança jurídica, novas áreas estavam sendo criadas livres, mas que não eram ocupadas por indígenas anteriormente. O caso mais emblemático, eu vou citar aqui, foi o dos indígenas Xoclém de Ibirama, em Santa Catarina. Mesmo não ocupando a área lá em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, os indígenas conseguiram a demarcação de cerca de 37 mil hectares, amparados pelo argumento de que haviam sido expulsos aqui da região na primeira metade do século XX. Portanto, a gente vê que há uma insegurança jurídica muito forte sobre isso. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro não anunciou novas áreas demarcadas e Lula, em 4 meses de governo, já anunciou ou autorizou, né, a demarcação de mais 6 áreas só nesse ano, ele fez errado, porque existia uma insegurança jurídica e esperava-se que o Congresso Nacional, que é quem legisla no Brasil, a gente falou isso no sábado, tomasse uma decisão sobre isso. Então, o presidente, por decreto, uma ministra que é do interesse da área, de povos indígenas, né, dá uma canetada e sai autorizando por aí, tanto é que ela teve alteração. Não compete mais a esse ministério, que está ainda sob discussão se vai permanecer ou não, a autorização dessas áreas. É como se você dissesse que o professor vai agora legislar sobre a regra dele e não mais o Congresso. Um exemplo, né? Mas não, é preciso que os legisladores controlem esses recursos, porque você não pode tirar muito da saúde para não faltar na educação e por aí vai. Assim como você não pode demarcar muito, porque não há critérios técnicos aprovados, em detrimento das áreas já ocupadas pela população, até mesmo pelo agronegócio. Um exemplo é essa área do Morro dos Cavalos em Florianópolis, que já é reconhecida, eles não precisam, não vão ser afetados em nada, e ontem fizeram paralisação ali, eles vão continuar ali. A área já é demarcada por eles. No entanto, sem o marco temporal, já havia um projeto nesse Ministério da Guajajara, podendo ampliar essa área, afetando inclusive a área urbana de Palhoça. E aí você vai fazer o que com aquelas áreas urbanas atingidas ou afetadas que já há população morando? As pessoas vão ter que pagar um passe, uma autorização, comprar o terra do índio? Não pode, porque essa área não pode ser vendida, não pode ser negociada. Então havia uma paralisação no Congresso, uma discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Várias áreas foram autorizadas a serem demarcadas por detrimento de decisões do Supremo, mas havia um imbróglio jurídico grande, isso não estava andando no Congresso e agora sim tomaram a decisão de colocar esse processo em julgamento, em votação. Ontem foi aprovado na Câmara, com maioria expressiva, né? E agora ele segue para o Senado e se espera que ele seja votado, porque votado e aprovado, como a gente citou, os números dizem que se nós não tivermos esse marco como referência, nós corremos riscos de mais áreas serem demarcadas para os índios, do agronegócio ser afetado e população. Inclusive, na semana passada, aqui no Pix News, o Marcelo trouxe uma matéria de uma frente parlamentar formada aqui em Santa Catarina, que diz que lá no oeste, índios que nunca foram vistos naquela região, agora aparecem do nada, dizendo que aquelas áreas pertenciam a eles. E aí, se você não tem uma situação jurídica para amparar isso, a gente entra nessa decisão, que lá no século XIX, no século XX, mas sim, claro, tudo isso aqui era do índio, a gente sabe disso. Mas agora a gente está em outro momento. O índio, inclusive, usa de toda a infraestrutura que a gente também utiliza, né? Então, essa questão é bem complicada e agora a gente vai aguardar os próximos passos lá no Senado Federal. Obrigado, Thiago. Marcelo, uma boa noite a todos e a gente volta a se ver. Eu não vou estar aqui no sábado, né? Então, a gente não vai se ver no sábado nem na sexta-feira, a gente volta a se encontrar na quarta-feira que vem aqui no Pix News. Certo então, Thiago. Obrigado. E o assunto agora é turismo em Santa Catarina.
O governo do estado lançou oficialmente o planejamento turístico para a temporada de inverno. A intenção é se posicionar como destino qualificado na estação mais fria do ano. Santa Catarina é conhecida internacionalmente pelas belezas naturais. Quando se fala no estado, logo vem em mente as praias. É que os destinos mais belos do Brasil se encontram aqui. A Praia do Rosa, por exemplo, foi eleita uma das baías mais belas do mundo. No inverno, as praias também se destacam com a pesca da tainha e com a visita ilustre das baleias francas. Mas não é só o litoral que desponta no cenário turístico. Algumas das cidades mais frias do Brasil estão por aqui. Além das belezas naturais e da culinária típica, o inverno proporciona uma vasta programação de festividades da época. São cerca de 140 eventos em todas as regiões do estado. Todo o município de Santa Catarina tem belezas naturais, tem equipamentos, tem quem já foi para a Serra, viu a qualidade das pousadas que se tem. Você só não fica encantado quem não vai. O conforto, a qualidade, não vai para lá para passar dificuldade, você vai lá para ter momentos de lazer, de alegria e de coisa boa. Então nós precisamos fazer com que isso se traduza em divisas para Santa Catarina. A Serra Catarinense se destaca pelo registro de temperaturas mais frias, com formação de geada e até neve. Um diferencial e tanto para um país tropical como o Brasil. E os atrativos não param. Vinho, nós temos os melhores vinhos do Brasil, né? Por quê? Porque o nosso povo, a nossa gente é um pessoal empreendedor, é um pessoal que investiu, um pessoal que acredita na cultura, um pessoal que faz com que as potencialidades aconteçam. E agora eles vão ter o braço do governo de Santa Catarina ao lado de quem quer empreender nessa área, para que a gente possa ter 4 estações no ano. Por que não? Vamos trabalhar com estações, não mais com temporada. Isso vai ser um novo diferencial em Santa Catarina, eu não tenho dúvida, para que pessoas que trabalham no turismo, pessoas que empreendem, pessoas que vivem disso, pessoas que fazem que o turismo hoje em Santa Catarina ele representa praticamente 14% do nosso PIB. Isso é muito dinheiro. Então imagine o Estado sendo parceiro e ajudando a fomentar, a animar, a liderar, a puxar a fila, a promover esse estado que tem tanta coisa boa para mostrar. De olho nesse potencial, o governo do estado lançou o Estação Inverno, um programa que busca fortalecer Santa Catarina como destino consolidado na estação mais fria do ano. Em 2022, o trade movimentou mais de 20% se comparado com 2021, e a projeção com essa iniciativa é superar esses números. O turismo de verão vem sendo trabalhado há anos no estado de Santa Catarina. E o inverno ficou do lado, ficou sendo um trabalho do trade em si, né? O governo estava ausente desse trabalho. Então a criação desse grupo é um grande trabalho, é uma grande ação governamental de planejamento, no qual eu vejo que em poucos anos, nós vamos estar trazendo resultados eficientes e tão perto dos resultados de verão, porque a experiência do inverno catarinense ela é tão boa ou melhor em algumas fases do que o próprio verão. Realmente, diante dessas imagens, Santa Catarina é um estado para se viver em todas as estações. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens em nosso site e no nosso canal no YouTube. Não esquecendo, daqui a pouco, logo após o Momento Extreme, tem edição inédita do Backstage com a banda Classic Riders. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.